Pessoal, então vamos para o segundo vídeo de hoje, que é sobre relações de conflito entre os estados, que formam aí o último módulo da nossa disciplina. Nessa parte de conflitos, nós vamos ter três matérias: responsabilidade internacional do Estado, solução pacífica de conflitos, uso da força no direito internacional. Em responsabilidade internacional do Estado, o objetivo é estudar como se apura que determinado Estado é responsável internacionalmente por um dano que ocorreu. A responsabilidade internacional do Estado tem três elementos: ato, dano e o nexo causal entre o ato e o dano. A gente vai ver um pouco dessa matéria na aula de hoje, um pouco na aula que vem. Então, ato, dano e nexo causal. O ato. Primeiro vamos ver o ato, depois o dano, depois o nexo causal. O ato. O ato pode ser uma ação ou omissão. Ou seja, um Estado ele pode ser responsabilizado por algo que ele fez ou que ele deixou de fazer, também por omissão. Às vezes, quando ele deveria agir em defesa de um determinado tratado e não age, deveria proteger uma embaixada que foi invadida e não faz nada, deveria extraditar uma pessoa e não extradita. São todos atos que podem gerar a responsabilidade internacional do Estado por omissão. A ação, da mesma forma, é até mais fácil visualizar, não é? Por exemplo, quando existe a tortura de um estrangeiro, ou mesmo de um nacional, quando há uma aprovação de uma lei que viola um tratado, são atos que geram responsabilidade internacional do Estado por ação. Esse ato ele pode ser ilícito, ou seja, ele viola um tratado ou um costume internacional, ele viola uma fonte do direito internacional, ou não tem tratado, não tem costume, não tem uma fonte do direito internacional, mas gera um dano. Quando não viola um tratado, quando não tem um tratado prévio em sentido contrário, a gente chama que ele é um ato não proibido. Ele não é ilícito, mas ele é não proibido. Mas ele gera um dano. Qualquer ato que gere um dano, exceto quando expressamente permitido pelo direito internacional, ele pode gerar responsabilidade internacional do Estado. Qualquer ato que gere dano pode gerar a responsabilidade internacional do Estado, exceto quando expressamente permitido. Por isso que a gente fala ato ilícito ou não proibido. Não proibido é que não está expressamente permitido. E também não é considerado ilícito porque não está previsto em nenhum tratado como proibido. Quem é no Estado que pode gerar a responsabilidade internacional do Estado? O Estado, olhando de fora, ele é uma coisa só. Não importa se for executivo, legislativo ou judiciário. Vamos olhar primeiro num exemplo hipotético de outro país e depois a gente tenta ver no Brasil, porque eu acho que quando pensamos primeiro no Brasil pode gerar uma resistência. Imagina que uma empresa brasileira... O Brasil faz um tratado com o Sudão para exportação de alimentos. E um juiz no Sudão dá uma decisão falando que é proibido comprar alimentos do Brasil. Ora, para o Brasil não importa se for um juiz, o importante é que o produto não vai ser mais exportado. E o Sudão, enquanto Estado, enquanto país, havia feito um tratado. Então houve uma quebra da expectativa do Brasil. Houve um dano decorrente de uma ação do judiciário. E se fosse uma lei no Sudão posterior ao tratado? Seria um problema do legislativo. Então, tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o judiciário podem ser responsáveis por ações ou omissões que geram a responsabilidade internacional do Estado. O executivo é o mais fácil. Por exemplo, um policial que tortura uma pessoa. Existem tratados contra a tortura. Logo, um país que um membro das suas forças policiais pratica tortura, ele está
ensejando irresponsabilidade internacional do Estado por ação. O executivo que não extradita uma pessoa que deveria, por omissão. O legislativo, quando ele faz leis. Se ele fizer uma lei que suspende a eficácia do tratado, haverá a responsabilidade internacional do Estado por ação do legislativo. E quando um país é condenado internacionalmente a alterar uma lei para se adequar a um tratado e não altera, aí vai haver responsabilidade internacional pela omissão do legislativo. O judiciário. O judiciário também pode ser responsabilizado quando, apesar de um tratado, ele julga diferente, ou quando ele julga que um tratado não pode ser aplicado, ou até, a gente vai ver daqui a pouco, quando ele não julga, quando ele demora muito para efetivar a prestação jurisdicional. Nesse caso, ele se nega a fazer justiça. É um caso de responsabilidade internacional por negação de justiça, por omissão do judiciário. Quais são os atos mais comuns que geram a responsabilidade internacional do Estado? Quebra de contratos, a prisão arbitrária, quando você prende uma pessoa, não dá direito à defesa, não explica os direitos, né? Você prende por um longo período de tempo, sem julgamento. Maus tratos, quando uma pessoa é torturada. Quando uma pessoa é expulsa arbitrariamente de um país sem o devido processo, sem direito à defesa. São situações comuns de responsabilidade internacional por ação do executivo. Atos militares, tanto em tempos de guerra quanto em tempos de paz, abusos no poder, mortes indevidas, não uso dos procedimentos acordados internacionalmente, violação das convenções de Genebra, né, do ius ad bellum, do direito da guerra. No judiciário, a negação de justiça. A negação de justiça pode ocorrer, aliás, não só no judiciário, mas também no executivo, né? No executivo, quando a polícia não recebe uma notícia crime, a pessoa vai lá e a polícia faz de tudo para não fazer nada. A polícia não recebe a notícia crime. As autoridades judiciárias se negam a julgar. Demora na prestação jurisdicional. Eu vou mostrar um vídeo aqui que mostra bem a questão da responsabilidade internacional do Estado pela demora da prestação jurisdicional. Foi um caso famoso, julgado, onde o Brasil houve um processo contra o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Maria da Penha. Nesse caso, a justiça brasileira demorou muitos anos e não julgou. E quando julgou, acabou, já tinha prescrito o crime. Esse caso é interessante, que mostra a origem da Lei Maria da Penha. Vamos ver? Continente. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos respuesta de la justicia en nuestro propio país? La Comisión y la Corte Interamericana actúan para defender nuestros derechos. Es cierto, el sistema interamericano de derechos humanos es nuestro último recurso. Eu sou Maria da Penha, brasileira, farmacêutica, bioquímica. Eu sofri violência doméstica quando o meu marido, professor universitário, atirou nas minhas costas enquanto eu dormia. Lutei por 19 anos e 6 meses por justiça. Durante esse período, o meu agressor foi julgado por 2 vezes condenado e por 2 vezes saído fora em liberdade. Esgotei todos os recursos da justiça brasileira. Não fosse eu, o CEGIL e o Pladem denunciarmos o Brasil na OEA, até hoje o meu caso estaria impune. Eu posso garantir a vocês como foi importante confiar na atuação da Comissão Interamericana. Não só em relação ao que eu pessoalmente buscava, mas a sua decisão que possibilitou a criação da lei federal, conhecida como Lei Maria da Penha.
esta lei veio garantir um futuro sem violência para nossas mulheres brasileiras. Tenho conhecimento de que alguns países que compõem a OEA querem fragilizar a Comissão Interamericana. Se isso acontecer, as vítimas que têm na comissão uma última oportunidade para proteger os seus direitos serão extremamente prejudicados. Por isso, eu peço ao Estado brasileiro que garanta o pleno funcionamento da comissão, a fim de que ela seja cada vez mais forte e que suas decisões sejam respeitadas pelos Estados. E aí, o que vocês acharam? Atos de particulares, por vezes, também podem gerar responsabilidade internacional do Estado. Não é comum. Quando que um ato de particular gera responsabilidade internacional do Estado? Quando o Estado chama para si a condição de autor do ato. Um exemplo conhecido é do Osama Bin Laden. A maioria de vocês, acho que quase nenhum de vocês devia ter nascido nessa época, né? Mas houve o atentado das Torres Gêmeas. O Osama Bin Laden, ele era um saudita que tinha um grupo organizado no Afeganistão. Esse grupo cometeu um atentado contra os Estados Unidos, atirou vários aviões dois contra as Torres Gêmeas, mas também um no Pentágono, e havia outros dois que caíram antes de atingir seus alvos. Quando o Osama Bin Laden praticou esse ato por meio do seu grupo, os Estados Unidos pediram a extradição do Osama Bin Laden ao Afeganistão. Afinal de contas, caso típico de extradição, né? O estrangeiro cometeu um crime nos Estados Unidos e estava em território de outro país, não seu país de origem. Os Estados Unidos pediram a extradição. O parlamento do Afeganistão decidiu não extraditar e ainda apoiou, de certa forma, os atos do Osama Bin Laden. Logo, ele chamou para si a condição de autor. A partir de então, deixou de ser um crime praticado por um particular contra os Estados Unidos e passou a ser um ato de agressão de um país contra o outro, o que legitimou o ingresso de tropas americanas no Afeganistão, que ficaram lá por 20 anos, mais até. Então, um ato de particular gera a responsabilidade internacional do Estado quando o Estado avoca para si a condição de autor. Não é? Tem vários outros casos. Outra situação interessante é o caso de guerras, insurreições. Em caso de insurreições de guerra, apenas os excessos são responsabilizáveis. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de uma guerra na rua, num país, e que uma embaixada é atingida, ou os bens de uma empresa estrangeira são atingidos. Só os excessos, tanto de um lado quanto do outro. Agora, o Estado não se responsabiliza se o outro reconhece a legitimidade. Vamos colocar um exemplo. Existe lá uma briga na Venezuela entre dois grupos. E os revolucionários, os insurreitos, provocam danos à Embaixada do Brasil em Caracas, que é a capital da Venezuela. Se o Brasil reconhece a legitimidade dos revoltosos, ele não tem direito a ser indenizado, porque ele reconhecia a legitimidade daquele grupo. Se a revolução fracassa, o Estado não paga pelos danos provocados pelos revoltosos. Agora, se os revoltosos ganham, se a revolução é bem sucedida, eles são responsáveis pelos excessos que eles provocaram e também pelo que o grupo anterior provocou enquanto representante do Estado anterior. Então, por isso que os Estados demoram para reconhecer a legitimidade de quem entra no poder, sobretudo decorrente de insurreições. O dano, ele tem que ser sempre grave. A vítima do dano é sempre o Estado.
A vítima nunca é uma pessoa. Um país endossa a condição de vítima. Ou seja, o que é endossar? Avocar para si. Então, quando um dano é provocado a uma embaixada, é fácil, é um bem público. Agora, quando o dano é provocado a uma empresa privada, se ela for nacional daquele país, o estado de origem dela pode chamar para si a condição de vítima e processar o outro país. Apenas é possível realizar o endosso, ou seja, chamar para si a condição de vítima, quando a quem sofreu realmente o dano for um nacional seu. Não é possível chamar para si a condição de vítima em relação ao dano provocado a outro país. Mas agora há pouco eu havia falado que a tortura, mesmo de nacionais, gerava responsabilidade internacional do Estado. Como assim? O Estado vai ser autor e réu nesse caso? Não. Quando se trata de direitos humanos, a vítima não é nem o Estado de origem, nem o outro. A vítima é toda a humanidade. E o Estado também pode ser processado por qualquer outro país. A vítima do dano, lá na ponta, pode ser uma pessoa física ou jurídica, nacional de um país, que aí sim vai ser considerado a vítima no plano internacional, no processo judicial. Não é? O nexo causal. O nexo causal. O nexo tem que ser sempre direto e imputável ao Estado que promoveu o dano. O nexo muito indireto, ele não gera responsabilidade. É aquela teoria dos elos da corrente, como se fosse uma corrente de bicicleta, uma corrente de prender um cachorro. Tem vários elos, né? Quanto mais relações de causa e efeito, quanto mais elos, menor a chance de você conseguir a responsabilidade. Não adianta agora, 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial, querer avocar, chamar a danos psicológicos decorrentes da Segunda Guerra. Porque já aconteceu tanta coisa desde a Segunda Guerra que os elos da corrente são muito numerosos, a relação é muito indireta. O dano tem que ser direto. Aquele ato gerou aquele dano que gera responsabilidade internacional do Estado. Imputável ao Estado, executivo, legislativo, judiciário, né? Pessoas agindo em nome do Estado e não indiretamente. A responsabilidade pode ser mais grave ou menos grave. Pode haver uma gradação da responsabilidade. Em relação às circunstâncias, crueldade, emboscada, duração da violação, um dia, um mês, um ano, o comportamento do Estado, se ele tolerou, apoiou, rejeitou, protestou, não é? Sobre as condições prévias, se ele foi provocado, se ele respondeu, se ele tinha sido provocado por algo menor, mais próximo, enfim. Você vai apurar o tamanho da responsabilidade conforme o caso. Por fim, é possível a exclusão da ilicitude em certos casos. Quando a vítima consentiu com dano, quando é uma contramedida legítima, autorizada por um tribunal internacional, por exemplo, você faz aquele dano quando um tribunal te deixou fazer, foi agredido, devolveu, houve uma sentença na Organização Mundial do Comércio, uma decisão autorizando um país a retaliar economicamente o outro. Em estado de necessidade, força maior em caso fortuito. Quando você já passou muito tempo que você tinha uma obrigação e você descumpre essa obrigação porque aquela obrigação prescreveu, ou no caso de agressões mútuas. Nessas situações, não há ilicitude e, portanto, não há responsabilidade internacional do Estado. E como é que o dano é reparado? Como é que você repara um dano? Pode ser um pedido de desculpas, pode ser uma indenização, não é? Tem várias formas aí de reparação do dano. Antes, porém, aqui eu botei reparação do dano, não vi que tinha um ponto antes. Antes, porém, de você entrar com um processo contra outro país, é sempre preciso você fazer o esgotamento das instâncias internas.
Ou seja, você precisa tentar reparar aquele dano dentro do país que te causou o dano. No judiciário daquele país, precisa tentar resolver ali dentro. Se não conseguiu, você pode acionar o plano internacional. As exceções é quando o direito interno é o problema. Então não adianta você querer tentar reparar o dano internamente, porque o problema é a lei interna que está violando o direito internacional. Quando não tem procedimento interno para você reparar o dano, ou quando o judiciário é subserviente, é viciado, é corrupto, você prova isso no plano internacional. Muito bem, nós vimos diversos elementos de responsabilidade internacional do Estado na aula de hoje. Eu vou voltar um pouquinho a mais na aula que vem e eu agradeço a todos aí pela atenção.